Fala galera que assiste agora ao Rede TV FC, eu, André Lucena, Nelson Coutro e José Ian Júnior vamos falar hoje sobre a perseguição do Grêmio com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Grêmio goleou o Sport no último fim de semana 5-0 e agora diminuiu a diferença para 7 pontos. Corinthians tem clássico nesse fim de semana, então a gente quer saber de você, o Grêmio terá força para alcançar o Corinthians ou não nesse Brasileirão? 22ª rodada, ainda faltam 16 jogos, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Participe com a gente, dê sua opinião. Nelson, você acha que tem chance ou não? A gente fica falando que, né, que tem bastante tempo ainda, mas na verdade o Corinthians está passeando nesse Campeonato Brasileiro, está muito superior ao resto. Sinceramente, eu acho bem difícil do Grêmio conseguir chegar. Ó, o Michel Oliveira tá falando aqui que o Santos vai ser campeão. A gente vai falar mais pra frente que o Carille disse que os 4 primeiros ainda tem chance, José. O Emerson aqui falou, se bobear, o Palmeiras passa os 2 e vai ser campeão. Emerson, eu duvido. A gente ia falar disso, mas na minha opinião também vai ser muito difícil. O Sérgio também falando, Santos campeão brasileiro. Renan Fontes falou aqui, cuidado com o Flamengo. Cuidado com o Flamengo, Renan, acho que pelo fato do Flamengo estar na Copa do Brasil e tudo mais, eu acho que diminui um pouco a chance, mas né? tem time para isso. Tá na Sul-Americana também. Mas a diferença é muito grande. Agora tá muito difícil. Pro Flamengo são 15 pontos, 5 rodadas. Tudo bem que o Corinthians vacilou em 2 das 3 últimas, mas... Teria que ter um aproveitamento e o pior praticamente perfeito, né? É o retrospecto, a gente vai até falar depois. O retrospecto mostra que quem lidera na 22ª rodada muito dificilmente perde o título. E eu acho que nesse Campeonato Brasileiro também tem essa nova questão de ter Libertadores, Copa do Brasil, já tinha ano passado, mas vários campeonatos simultaneamente até o fim do ano. Então, como o Corinthians também foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, ele teve até mais gás, mais chance para desenvolver no primeiro turno. E agora o segundo turno, o Grêmio, por exemplo, vai focar também na Libertadores, né? Pois é. O Edão Borim, se jogar direitinho, o Timão é campeão. O Cleiton Oliveira Júnior falando que o tricolor vai cair. Teve mais alguém que falou do Santos aí, vocês viram? Eu vi. Rodrigo aqui. Padilha tá falando que o Santos vai ser o campeão brasileiro. E também muita gente aqui falando que o São Paulo vai cair, né? Além de estar secando o Corinthians, muita gente está torcendo para o São Paulo e para a segunda divisão. E se vocês quiserem responder, eu até fiz essa pergunta para um palmeirense. O que você prefere, que o Corinthians não seja campeão brasileiro ou que o São Paulo seja rebaixado? Ele me disse que prefere que o Corinthians não seja campeão brasileiro, mas vários outros falaram que preferiam o São Paulo rebaixado. A Eliana Cortes falando que acha que é difícil, que o Corinthians está muito bem. O Maurício Soares falando que o Palmeiras é campeão mundial. E o Newton Júnior, o Grêmio vai chegar no Corinthians. Então é o seguinte, galera, a gente vai colocar na tela agora os próximos 8 jogos de Corinthians e de Grêmio. São 8 jogos que eles vão disputar antes da decisão, que vai ser Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, na quarta-feira, dia 18 de outubro. Antes disso, então, a gente está vendo aí, o Corinthians fará 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Santos fora de casa, o Vasco em casa, o São Paulo e o Cruzeiro fora, o Curitiba em casa e o Bahia fora. E no meio, ali no dia 13 de setembro e no dia 20 de setembro, tem o Racing da Argentina pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo é na Arena Corinthians, o segundo jogo na Argentina. E os próximos 8 jogos do Grêmio, o Vasco pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, o Botafogo também fora, mas pela Libertadores, quartas de final, a Chapecoense em casa, Brasileirão, Botafogo em casa pela Libertadores, jogo da volta, Bahia fora, Fluminense em casa, Cruzeiro em casa, Curitiba fora. 8 jogos para cada um deles. Nos 6 jogos que cada um deles fez no Campeonato Brasileiro, ambos venceram 5 e empataram 1. Nelson, você acha que esse retrospecto foi no primeiro turno, também pode se repetir nesse segundo turno ou vai ser um pouco diferente a história? Acho que o Corinthians vai perder mais pontos, principalmente nos clássicos, os 2 fora de casa, o Santos aí que não perde há 15 jogos e que voltou a ser bem forte na Vila, o São Paulo fora de casa desesperado, querendo mostrar serviço para a torcida, provavelmente Morumbi lotado mais uma vez, então acho que a sequência do Corinthians é bem mais difícil. E tem uma sequência de 3 jogos fora, o Racing fora pela Sul-Americana, o São Paulo e o Cruzeiro. Mas tudo eu bem que o São Paulo discordo é na um pouco cidade. do Nelson, porque esses jogos, assim, esses clássicos,
Eu acho que o Corinthians é o melhor jogo para ele, porque os dois times, o Santos e o São Paulo, vão ter que atacar. O Corinthians vai ficar na defesa e vai sair e vai fazer aquele jogo que ele fez no Campeonato Paulista, ganhando o São Paulo de 2-0. É esse o jogo que o Corinthians quer. Ele quer que o adversário ataque ele vai dar o bote no contra-ataque. Para mim, eu acho que o Corinthians pode vencer as duas, por incrível que pareça. Sério, o Santos eu acho que o Corinthians não vence. E o que, na verdade, até daria que se de repente o Grêmio ganha do Vasco, ou na verdade, se de repente o Grêmio joga primeiro contra o Vasco, fora de casa. Se de repente o Grêmio ganha, diminui para 4 a diferença, o Corinthians vai entrar mais pressionado, eu acho que não vence. De repente, lembrando que o Corinthians tem uma campanha melhor fora de casa do que em casa, né? Também tem isso. Verdade. O Newton Júnior falando aqui, mas no primeiro turno nos batemos em todos, então vai Corinthians. Realmente, como a gente disse, ganhou do Santos, do Vasco, do São Paulo, do Cruzeiro, empatou com o Curitiba e também venceu o Bahia. Tem alguma participação aí, Edson Toledo dizendo que o Grêmio não terá chance. Silene Stanizzi que o Timão vence. O Newton Júnior vai Corinthians. O Cristiano Cordeiro mandou um chupa Palmeiras aqui. O Regis Rogério perguntando se o Flamengo ainda tem chance. Matematicamente tem, né? Mas é bem difícil. Tem. Então, a gente vai falar depois sobre essa frase do Carille, de que Grêmio, Santos e Palmeiras ainda tem chance. A gente quer saber de vocês, se vocês já quiserem ir opinando, se eles vão conseguir ou não. E lembrando também que a semifinal da Libertadores, caso o Grêmio passe, por exemplo, deve ser por volta do dia 25 de outubro. Então seria depois desse confronto entre Corinthians e Grêmio na Arena do Corinthians, que vai ser dia 18 de outubro. Nelson, como é que estavam os campeões brasileiros na 22ª rodada dos últimos campeonatos brasileiros? Então, tem uma curiosidade bem interessante. Nas últimas 3 edições aí, nessa rodada, no final da 22ª rodada, o primeiro tinha 7 pontos de vantagem para o segundo, exatamente como está agora. E desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por 20 equipes em 2006, só 2 vezes a equipe que era a primeira na 22ª rodada, ela perdeu o título. Foi em 2009 que o Flamengo teve aquela virada histórica, que o Palmeiras acabou perdendo o título, não foi nem para a Libertadores. E em 2008 também, que o São Paulo estava bem atrás do Grêmio, 8 pontos atrás do Grêmio no final da 22ª rodada e acabou sendo tricampeão brasileiro naquela época. É verdade, eu não lembrava disso, que estava tão distante do São Paulo do Grêmio em 2008. Uma arrancada espetacular. E o Alex Corrêa está até falando aqui, sou São Paulino, mas sei que tá difícil. Mas será que o tricolor paulista vai cair ou não? Eu ainda acho que não vai cair não, viu, Alex? Mas realmente o futebol de São Paulo tá muito fraquinho, né? Ó, o Camilo Romildo tá falando, Grêmio campeão, o Corinthians não tem elenco para aguentar. Mas aí eu discordo um pouco, porque o Grêmio também não tem um elenco tão vasto. Acabou de vender o Pedro Rocha, o Luan está sendo convocado para a seleção, ou seja, também não é um elenco... E está disputando coisas mais importantes, paralelamente ao brasileiro, do que o Corinthians, né? O Corinthians está na Sul-Americana e o Grêmio na Libertadores. Exato. E eu até acho que por isso, de repente, o Corinthians vai até ser eliminado pelo Racing na Copa Sul-Americana, que é um adversário difícil, até para focar mais no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, ele vai tentar com tudo. Eu acho que ele passa pelo Botafogo e depois disso vai se manter. A gente está vendo o Edilson contra o Romero naquele primeiro jogo, né, José, que foi na Arena do Grêmio, que já era considerado uma final antecipada naquela ocasião. Ali que o Grêmio né? poderia cortar a diferença e ficar um ponto do Corinthians, mas aconteceu o contrário, né? O Corinthians venceu e se distanciou ainda mais do Grêmio. E ali o pessoal começou a acreditar no Corinthians campeão brasileiro, né? Ali todo mundo estava esperando um teste de fogo para o Corinthians foi lá na Arena, o Grêmio amassou o Corinthians, mas o Corinthians no contra-ataque foi lá, o Jadson fez 1-0, saiu com 3 pontos importantíssimos nesse campeonato. E no finalzinho o Cássio ainda pegou aquele pênalti do Luan, o Luan que tem vacilado nos momentos aí. Deu um pênalti contra o Cruzeiro também, né? Na Copa do Brasil, né? O Júnior Ferreira falando que o Corinthians vai ser campeão. O Camilo falou isso sobre o elenco. E José, até que como a gente mencionou, o Renato Gaúcho teve a questão de poupar ou não. E ele até falou, contra o Corinthians eu não poupei e perdi. Quais os jogos que o Grêmio poupou nesse Campeonato Brasileiro? Até agora a gente teve 22 rodadas e o Grêmio poupou em 5 jogos, ou seja, 17 ele entrou com uma força máxima e 5 ele entrou 4 vezes com o time completamente reserva e uma vez com o time misto, contra o Atlético Mineiro em casa, que ele ganhou de 2-0, mas entrou com a defesa inteira reserva, o goleiro e os zagueiros, né? Um deles foi contra o Palmeiras, né? Então vamos lá para os jogos que o Grêmio poupou. Na terceira rodada, 4-3 para o Sport, na Ilha do Retiro,
aquele jogo que o Grêmio começou 2-0 e o Sport virou, depois o André brilhou nesse jogo. Aí nessa 11ª rodada, o Palmeiras, 1-0, venceu o Grêmio no Pacaembu. Os dois times jogaram com o time reserva, gol contra do Machado. Bizarro, gol contra Bizarro. Aí na 19ª rodada, aí foram 3 rodadas seguidas com time alternativo, né? Na 19ª rodada, o Grêmio venceu 2-0 o Atlético Mineiro. Na 20ª rodada, perdeu por 1-0 pro Botafogo no Engenhão. E na 21ª empatou com o Atlético Paranaense 0-0. Ou seja, desses 5 jogos, 15 pontos disputados, ele ganhou só 4. O que também seria essa diferença pro Corinthians, né? Se ele ganhasse mais jogos. Mas, na sua opinião, foi certo poupar ou não? Ó, a galera tá respondendo aqui. Sérgio Wink falou, lógico, que o Grêmio acertou em poupar. Sueli disse que sim, Renato é um ótimo técnico. O Alex Oliveira disse que o Corinthians vai acabar o Campeonato Segundo e que não vai aguentar a pressão. E o Carlinhos Oliveira falando que essa questão de poupar é por causa de medo do Corinthians. Mas respondendo a sua pergunta, José, eu acho que fez o certo sim, porque estava nas 3 competições. Não tem como, agora nesse novo formato de que você vai chegando na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão, não tem como. Os fisiologistas falam que não dá para jogar. Palmeiras tinha em 100 dias, 30 jogos, era um absurdo, assim. Os times vão ter que, mais do que nunca agora, começar a formar elencos fortes, né? Mas o Grêmio está passando por um momento de, pelo contrário, né? Contenção de gás. Tanto que a janela do Grêmio tem sido muito criticada. Léo Moura, Bruno Cortez, apesar de terem dado certo. Agora veio o Christian. Mas o Grêmio está com essa fama de recuperar jogadores desacreditados. Por exemplo, o Maicon, que era um jogador que foi praticamente escorraçado de São Paulo. Foi capitão do Grêmio, muito importante na Copa do Brasil do ano passado. Titular absoluto do ano passado, né? Esse ano se machucou. Eu acho que não são jogadores de renome, mas comprometidos, né? É mais ou menos o que está acontecendo com o Botafogo também, né? A Silene Stanício está falando para Sueli parar de secar o Corinthians dela. E o Alexandre Moisés, não esquenta, o Santos para mim é que vai chegar lá. Inclusive, então, a gente vai pegar a frase do Renato após essa goleada. Ele foi perguntado se o Grêmio fez certo em poupar os jogadores nessas 5 partidas, como o José falou. A gente vai colocar na tela como foi a declaração do Renato Gaúcho. Claro que não me arrependo de poupar. Sou um cara que tem uma personalidade muito forte. Quando erro, assumo. Mas eu pergunto para vocês, onde errei por ter colocado uma equipe diferente em alguns jogos do Brasileirão e perdemos pontos? O Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui, amassamos e perdemos. Se tivéssemos vencido, estaríamos a 1 ponto deles. E quem garante que chegaríamos na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores com os titulares? Não conseguiria. E aí foi muito bacana o que ele fez no fim. A tua pergunta é muito boa, ele falou pro repórter, mas a minha resposta é melhor que a tua, então vou encerrar a entrevista me aplaudindo. Renato Gaúcho. Foi o que falou o Renato Gaúcho. Muito bacana, né? E, Nelson, por que o Corinthians está despencando no Brasileirão, o despencando? A gente vai até colocar na taja aí, entre aspas, porque foi a frase do Renato Gaúcho, né? Despencando porque nesses 3 últimos jogos perdeu 2, sendo 2 em casa, e até que não jogou tão mal nesses 2, mas contra a Chapecoense, que ganhou fora, jogou muito mal, né? Trouxe alguns dados aqui do Footstats que são muito interessantes. Eles mostram que nesse segundo turno o Corinthians foi obrigado a mudar a maneira de jogar, porque os adversários, aquela coisa clichê, aprenderam a jogar contra o Corinthians. Todo mundo agora sabe como joga o Corinthians e se prepara para isso. Por exemplo, no primeiro turno, o Corinthians era o 11º time com mais posse de bola, 50% de média. No segundo turno é o que mais tem a bola no Brasileiro, 61% de posse de bola de média. Outra coisa... Eu até lembro, desculpa interromper, contra o Palmeiras. Quando fez o primeiro gol, que o Arana sofre o pênalti do Bruno Henrique, o Palmeiras tinha 71% de bola, Corinthians 29%. Esse jogo foi típico, o Corinthians deu 2 contra-ataques certeiros ali e matou o jogo. E tem muito disso, né? O Corinthians tem dificuldade em ter a bola, é um time de contra-ataque, mas quando ele está tendo a bola, ele não está conseguindo furar as defesas muito bem postado de Vitória e Avaí, por exemplo. Outro dado que impressiona também, cruzamentos. Corinthians no primeiro turno era o 19º time que mais cruzava a bola, ou seja, o segundo time que menos cruzava a bola, 20 por jogo. E agora no segundo ele é o que mais cruza a bola na área, 38 cruzamentos na área por jogo. Outro impressionante também, finalizações para fazer um gol. No primeiro turno eram apenas 6 para fazer um gol e agora são 49 para fazer um gol. Eu acho que tem 2 efeitos aí, o pessoal pode responder. Casim, nessa parte das finalizações. Também. E realmente, antes ele não cruzava muito, pegava uma bola certeira, aquele gol contra o Santos, foi no Paulista, né? Mas enfim, como jogava.
trabalhava a bola quando chegava para cruzar uma bola certeira para o Jô. E agora tentou. Agora não está conseguindo achar os espaços e vai cruzando a bola na área o tempo todo, chutando de qualquer jeito. Nesse último jogo contra o Goianiense, né? Por exemplo, eu vi esse último jogo contra o Atlético Goianiense, eu achei que também o Corinthians foi um pouquinho afobado para tentar fazer o gol, mas teve muitas oportunidades. A sensação era que o Corinthians ia fazer um gol a qualquer momento, só que aí foi a falha defensiva na bola parada, que não estava acontecendo, né? A defesa do Corinthians é melhor do campeonato, muito sólida, mas também não pode ir em casa. Você está pressionando o adversário a tomar um gol de bola parada e joga, aí o adversário se fecha mais ainda, se retrai. E o time que não tem uma qualidade exorbitante também tem dificuldade para fazer Exatamente. E é muito daquilo de não sofria, até o jogo do Atlético Paranaense, ele nunca tinha sofrido um gol antes de marcar. Nunca tinha saído atrás. E depois tem acontecido isso, não está mostrando. Foram os 3 jogos que ele saiu atrás: Vitória, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, e nenhum dos 3 ele conseguiu ganhar. Foi só esses 3, não mais nenhum. Exato, esses 3 jogos. A famosa falta de repertório no Brasil. Acho que tirando o Grêmio, o Santos que está em terceiro também é um time de contra-ataque. Quando o Santos tem a bola, ele tem muita dificuldade em criar situações. Então falta muito repertório para os times brasileiros. Acho que o Palmeiras também entra Palmeiras nessa também, daí, né? sem dúvida. E o Grêmio, nossa, eu vi o 4º gol do Grêmio agora contra o Sport, mostra a jogada, foram, não sei se 2 minutos, muita troca de passe sem queimar a bola. Pega, trabalha, trabalha. Aí o Sport foi tentar, daí voltou para o zagueiro, o Sport foi tentar marcar a saída. Trabalhou de novo até que o golaço do Fernandinho de cabeça. Sem dúvida. Falando isso então sobre o Santos e sobre o Palmeiras, a gente vai colocar na tela como foi a declaração do Fábio Carille, técnico do Corinthians, e falando isso, sobre os 4 primeiros brigarem pelo título. Nos últimos anos, com 3 ou 4 rodadas, já se definiu o campeão, mas ainda não dá para fazer essas contas. Tivemos uma arrancada e pode acontecer contra os times. Acho que até o Palmeiras abriga ainda pelo título. É muito difícil, mas não impossível. Abaixo do Palmeiras já fica muito difícil. Você discorda disso, José? Se você acha que abaixo ainda tem, ou sei lá... Eu acho que Flamengo e Palmeiras não vão conseguir... matematicamente é possível eles chegarem, mas eu acho que o título fica entre Grêmio, Santos e Corinthians. E Grêmio e Santos ainda respirando por aparelhos. Assim, para mim já está muito bem encaminhado o campeonato pro Corinthians, mas eu tiraria dessa parada o Palmeiras e o Flamengo, que eles estão a muitos pontos e não estão mostrando um futebol tão bom para vencer todos os jogos, porque brasileiro é regularidade, não adianta você só jogar bem. Você tem que vencer fora de casa, você tem que vencer em casa, e uma sequência de vitórias. Eu não vejo o Flamengo e o Palmeiras conseguindo isso, né? Bora ler algumas participações aqui. A Sandra está dizendo que não é sorte, é pura técnica. A Dayana falando que nosso programa é o melhor que tem. Obrigado, Dayana. Obrigado, Dayana. A Sandra dizendo que menos o São Paulo. Não entendi, Sandra. Silene também falando que é o programa favorito dela. Eduardo dizendo que confia no Renato Gaúcho. Jonas dizendo que a sequência do Corinthians é dura e que ele vai ter uma queda nesse segundo turno. Já está tendo, né? Esses 3 jogos fora, mas é como o José disse, que joga melhor fora, mas vai ser difícil também, né? Isso aí. Muito bacana, continue participando, muito obrigado pelas mensagens. E dessa questão, como o José disse, o Santos, apesar de estar 15 jogos sem perder na Libertadores, está invicto, mas não está tendo um futebol consistente. Impressionante, né? 15 jogos sem perder nas quartas de final da Libertadores, mas a torcida não está empolgada. Você vê nas redes sociais, no estádio, a torcida não está empolgada, o time não está confiando no... Está empatando muito. No trabalho do Leveira, empata muito. Os últimos 6 jogos empatou 5, ganhou só 1. Então, eu também descarto o Santos de concorrente ao título. Mas eu lembro, que tudo bem, o Campeonato Brasileiro é regularidade, mas o Palmeiras em 2015, que ganhou a Copa do Brasil, pode acontecer mais ou menos igual com o Cruzeiro e o Flamengo, também não jogava bem, mas foi passando e foi campeão. De repente, para uma Libertadores... Pois é, uma Libertadores é possível. É verdade. Lembrando que o Santos vai pegar o Barcelona, que ele não é o Palmeiras, que não é nada demais. Já numa semifinal... E decide em casa, né? Então, já numa semifinal passando, né? O William Abad falando que o Palmeiras chega assim, e a Sandra Stanisio falando pro Heitor que sonhar não paga nada, que ele está sonhando que o Palmeiras ainda tem chance de chegar. A gente vai comparar também agora as campanhas, o aproveitamento de Corinthians e Grêmio em 2017 para comprovar que são os 2 times mais regulares mesmo, que são os 2 que têm o melhor aproveitamento. O Grêmio tem um aproveitamento quase igual ao do Flamengo, a gente vai colocar na tela. 50 jogos do Corinthians em 2017, 30 vitórias, 16 empates, 4 derrotas apenas. Só tinha perdido 2 e agora recentemente perdeu essas 2 para Vitória e Atlético Goianiense.
Então, 71% de aproveitamento do Corinthians de Carille no ano. Aproveitamento de campeão, né? Aproveitamento de campeão. E eu acho bacana também porque os dois, tanto o Corinthians como o Grêmio, os técnicos iniciaram desde o começo do ano o trabalho sem elencos multimilionários, badalados e tudo mais, mas que comprova que um trabalho mais duradouro assim sempre dá resultado, né? E o Grêmio, então, 55 jogos, 31 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, 64% de aproveitamento. O Corinthians foi campeão do Paulistão, o Grêmio perdeu na semifinal do Campeonato Gaúcho. E o Corinthians ainda pode conquistar uma tríplice coroa genérica ali com a Sul-Americana. O brasileiro já ganhou o Paulista. Mas por que genérica, Nelson? Você acha que... Pô, eu valorizo a Sul-Americana. Não, sem dúvida. Mas não é a Libertadores, né? Não é Libertadores. Não é, pra mim, a tríplice coroa é estadual, brasileiro e o Campeonato Sul-Americano. O Cruzeiro em 2003 foi campeão estadual, Copa do Brasil e brasileiro. Ou Copa do Brasil ou Libertadores. Eu acho o Sul-Americano um torneio de segunda linha. Eu quero a participação da galera. Eu acho a Sul-Americana mais importante que o estadual. Você acha? Eu acho. Até no caso do Gaúcho, por exemplo, que tem, tudo bem, tem o Juventude, tem... O Novo Hamburgo foi campeão, mas é mais polarizado. Eu acho mais legal de jogar também, de assistir e tal, mas acho que no Brasil ainda é muito pouco valorizado a Copa Sul-Americana. Que depende da Sul-Americana, né? A Sul-Americana é que o Inter ganha do Boca Juniors é uma coisa. Sim. Agora a Sul-Americana é que São Paulo ganha do Tigre lá da Argentina, que o time nem voltou pro segundo tempo é outra. Tanto é que os torcedores até brincam que o jejum de São Paulo continua porque aquela Sul-Americana não valeu nada. Não, eu considero. Pra mim, aquele lá foi título, sim. André Diniz falando que todos assistem à Rede TV. O Fábio Ribeiro, Grêmio, bora lá meu imortal, ainda estamos na Libertadores. Lembrando disso, que além da disputa pelo título, ainda está na Libertadores. O Heitor Bigal gostou da volta do Felipe Melo, falando que o Pitbull está voltando e assim vai deixar o Palmeiras mais forte. André Diniz falando que ama os comentários do Felipe Campos no A Tarde é Sua. Ela é fã do A Tarde é Sua. Mais alguma coisa para falar sobre esse retrospecto de Corinthians e Grêmio? Porque o Flamengo tem um retrospecto mais ou menos igual, 64% de aproveitamento no ano, o Santos 63% e o Palmeiras 61%. Acho que é isso. A regularidade do Corinthians é impressionante, é maior. Os outros tudo bem, tem bons aproveitamentos, mas o Corinthians é 71%, é muito maior. Então acho que o Corinthians tem 1,5 mão na taça já. E deve ser campeão. E quando será que deve acabar mais ou menos acho que o aproveitamento? O aproveitamento assim, no ano inteiro, será que vai se manter acima de 70%? Acho que deve descer um pouquinho, mas não vai alterar. Porque senão seria muita coisa, né? Já está caindo, né? Era impossível manter aquela faltam sequência. Ainda 16 jogos no Brasileirão e se chegar até a final da Sul-Americana, 8 jogos. Então, no total, seriam 24 jogos ainda. Então, para mim, o Grêmio foca na Libertadores, campeonato mais importante do ano. Ano passado, ter ganho a Copa do Brasil tirou um peso nas costas do Grêmio, que estava 15 anos sem conquistar um título nacional, um título importante. Foca nessa Libertadores, jogo com o Botafogo, jogo difícil, né? O Botafogo está muito cascudo nesse mata-mata, mas eu acho que o Renato Gaúcho tem chance de conquistar essa taça que ficou faltando, né? Porque no Fluminense ele perdeu para a LDU. Perdeu para a LDU. Aí ele falou que ia brincar no Brasileiro, quem lembra disso? Sim, é verdade. Quase caiu. Então, agora ele não está brincando no Brasileiro, está levando a série Libertadores, então ele tem que focar nisso. Saiu da Primeira Liga, mas então... Nos jogos que antecederem a Libertadores, você acha que coloca o time misto, então, o time reserva? Sim, quem tiver cansado, porque faltam 6, né? Muito 6 jogos da Libertadores. Exato. E ele tá fazendo certo, que a gente estava até vendo, ele não tá poupando todo mundo, ele tá poupando alguns só. Que é como se faz na Europa há muito tempo e os caras têm que começar a fazer aqui, né? Que agora perdeu o Pedro Rocha, né? Mas tem dois jogadores importantíssimos que saem do banco, que é o Fernandinho e o Everton, que sempre entram, fazem gols, dão assistências. Porque o Barrios nem sempre joga, né? E o Grêmio está mostrando essa força. Ficou vários jogos sem o Barrios, o Jeromel ficou fora. O Jeromel tá bastante jogos fora, o Bressan tá entrando na zaga, que a torcida não gosta muito, mas tá indo ok. O Douglas tá não jogou ainda fora, não jogou ainda. E o substituto que foi contratado, o argentino Ramírez. O Gata Fernandes, não? Gata Fernandes. Já saiu também porque não deu certo e mesmo assim o Grêmio continua bem. A torcida do Palmeiras que ficou chorando pela ausência do Moisés quase o ano inteiro, o Grêmio também estava sem
Sem o Douglas, seu principal jogador do ano passado. E a dupla de volantes impressionante que o Grêmio achou. O Michel do Atlético Goianiense, campeão da Série B ano passado, e o Arthur da base. Esse Arthur vai ser um dos grandes jogadores para mim do futebol brasileiro. Vai para a Europa daqui a pouco, com certeza. Mas então, acho que até por isso. Igual, agora entrou o Jonathan, fez gol contra o Sport, fez o 5º gol. Nessas você vai descobrindo esses jogadores da base. E os jogadores comprometidos, não precisa gastar milhões em contratações. Quando o time está ajeitadinho, fica mais fácil, né? Pois é. É isso então, né, pessoal? Queremos agradecer a todas as participações. Nessa sexta-feira, devido ao feriado, não teremos o Rede TV FC com o Luiz Ceará, com o Fernando Fontana, Felipe Jardini. Voltamos então na terça-feira que vem. Muito obrigado a todos. Valeu, Nelson. Valeu, José. Tchau, tchau.